Bruxismo, do grego brichen, significa ranger de dentes. O bruxismo não é considerado perigoso por si só, mas o constante ranger ou apertar dos dentes pode causar dor na mandíbula e danos aos dentes ao longo do tempo. Nós, do PediatraCast, examinamos as causas e riscos do bruxismo do sono das crianças e discutimos algumas estratégias para prevenir esse hábito noturno. Meu nome é Gustavo Passi, sou pai do João, pai do Davi, podcaster, e eu tenho bruxismo. Eu sou Carolina Vince, podcaster, mãe da Maria e da Laura, pediatra. E as meninas não tem bruxismo, mas rangem dentes eventualmente. Quando eu tô estressado, trabalho demais, dá bruxismo? Vamos ver, vamos descobrir nesse episódio. Eu sou a Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando, que rangeu o dente até dizer chega. É mesmo? Eita. Chegou a gastar os dentes tudo. Chegou. Sabe que a Laura range? Agora ela tá de aparelho móvel. E aí ela range pelo aparelho, mas aí é um motivo, tem um corpo estranho na boca que estimula o ranger de dentes. E quando tem febre? Então, mas eu vou falar sobre essa história, porque o Fernando tinha uma situação particular quando ele rangia. O meu é quando chega boleto, aí Eu ranjo os boletos, né? Mastigo os boletos. parece um pincher, assim, sabe? Acabar com os boletos tudo. É natural, né? Você se preocupar se você nota que seus filhos rangem os dentes durante o sono. Então, isso é o chamado bruxismo do sono, porque existe o bruxismo do sono e o bruxismo acordado. Ah, não, o meu é do sono, certeza absoluta. Então, os estudos, eles estimam algo entre... É assim, olha, essa história aqui, vocês vão ver. Muitos desses estudos, gente... Não sei, não tem uma comprovação ainda muito grande. Então, tem muito estudo. A gente, quando buscou aí esses estudos, o que a gente vê é, por exemplo, uma compilação de vários estudos. Então, muita coisa não dá ainda para a gente dizer com uma certeza absoluta. Tanto é que você vê, quando você vai na porcentagem de bruxismo, vai entre 6% e 50% das crianças. Nossa Senhora. É difícil, né, gente? Então, pode tanto ser 6% como metade das crianças terem bruxismo. Eu acho que talvez, Ivani, o que entra nessa variação de porcentagem é a forma como a pessoa caracteriza o bruxismo. Porque é isso que eu falei. Eu não considero que as minhas filhas tenham bruxismo, mas elas rangem o dente eventualmente. Pois é, então. É difícil fazer esse diagnóstico. Exato. Então, acho que depende do critério que usa, né? Então, o que você acredita é que o bruxismo é mais comum na infância, né? E ele pode começar assim que os dentes crescem. Realmente, tem crianças bem pequenininhas que já rangem. A gente sabe disso. Exatamente. Tá? E a gente sabe que esse ranger, o apertar dos dentes, pode ser uma resposta involuntária, né? Tanto ao estresse quanto à ansiedade. Exatamente. Então, a gente sabe que isso que o Gustavo falou é muito importante, que existem alguns fatores que levam ao ranger de dentes, né? E que durante o sono, adultos e crianças podem ranger os dentes sem ter a plena consciência de que estão fazendo isso. Então, não é uma coisa de fato consciente, que você brincou, eu vou mastigar os boletos. Isso é consciente. O ranger de dentes do bruxismo é inconsciente e involuntário. Sim, né? Exatamente. A Carol, minha esposa, também, ela tem até hoje. Às vezes eu até dou uma acordada. Ela falou, nossa, Dan, segura a janta aí, né? Deixa... Daqui a pouco vai sair com os dentes na mão. A pessoa acorda com não, dor até. o dela dá pra perceber. Às vezes ela sente o maxilar, assim. Eu sinto durante o dia. E às vezes eu sinto um pouco de dor. Você vê que eu devo ter uma... Não é um bruxismo, mas uma tensão. Isso que eu acho, Beni. Às vezes você mantém uma mordedura, né? Enfim, exatamente. Não é que você range. E aí, às vezes, o que eu tenho, principalmente, é dor no dente. Isso. O dente acorda de manhã como se tivesse, né, uma sensibilidade. Mas eu acho que é porque deve haver uma certa tensão ali do maxilar, né? Mas, Ivani, o que é o bruxismo, de fato, por definição? Ele é o ranger ou apertar repetitivo dos dentes. Quer dizer que então, Carol, o que nós estamos falando é verdade. O que a gente pode ter é bruxismo também, porque não necessariamente ranger, mas apertar, quer dizer, se acorda dolorida, pode acontecer, tá? Pode estar associado a um tique ou não? Não. Não? Não tem nada a ver com Não tem tique. relações de tique de quem tem o tique de ranger. Não. Tá. Não. Agora, porque na verdade o tique, Gustavo, ele não é inconsciente. A pessoa faz, ela sabe que ela está fazendo. O que ela não consegue é controlar. Mas ela sabe que ela está fazendo. E outra, o tique não é de noite, é para a hora que a pessoa está dormindo. Não acontece, né? Na verdade, o tique não acontece quando a pessoa dorme. À noite, exatamente. Agora, Entendi. o bruxismo ele pode ser diurno, ele pode ser noturno, tá? É o bruxismo acordado e o bruxismo do sono, tá? E olha, você acredita que o bruxismo acordado seja mais comum? Você vê que as pessoas ficam, acho que, tensas, né?
E ele geralmente consiste principalmente em apertar os dentes sem ranger. É isso, Carol. Eu tenho isso durante o dia, porque eu percebo muitas vezes que eu sinto uma certa... o dente doendo, né? De tanto, você percebe que de tanto que apertou. Agora, mais de 80% das pessoas com bruxismo do sono, elas podem não perceber que elas rangem os dentes. O Fernando, por exemplo, não percebia. É horrível você estar perto de uma pessoa que está rangendo. Eu diria que mais de 30%, porque eu não sei, eu nunca chamei a atenção de alguém Também que range os acho. dentes que perceba que rangeu o dente durante a noite, né? Eu também acho que a pessoa não percebe, né? E pode ser difícil identificar o bruxismo do sono às crianças, a menos que você esteja junto. Se bem que eu vou dizer, hein? Às vezes você consegue ouvir de longe a pessoa rangendo o dente. Sim. Das meninas, por que eu falei da febre, Ivani? Porque é muito clássico. Normalmente, quando elas têm febre, eu coloco pra dormir, ou eu vou deitar com elas, ou elas vêm comigo pra ver se a febre vai voltar à noite. Enfim, coisa de mãe, né? E eu ouço. Mas será que elas não têm bruxismo em outras situações? Quando a gente viaja de dormir junto, eu nunca percebi elas rangendo. E talvez seja o estresse delas, né? Pode ser. A situação de estresse. Então, por que as crianças rangem os dentes? O que a gente sabe é que o bruxismo em crianças provavelmente ocorre devido a uma combinação de fatores. Então, psicológico, tem o histórico familiar. Então, ficar de olho no João, porque você falou que é Carol range, tá? Eu também range. E também tem fatores ambientais. Então, ocorre em famílias, embora ainda não esteja claro porque se isso se deve à genética ou, enfim, até um terceiro fator, como educação, porque será por que exemplo. é uma família de estressados? Exatamente. E aí todo mundo range? Exatamente. Ou será que isso é uma coisa genética? Não se sabe direito. Eles estavam... Parece que tem 2 genes ali que eles estão tentando associar ao bruxismo, mas ainda não está definido. Se todo mundo estiver rangindo, tiver um maestro, sai uma sinfonia. Total. Uma orquestra. Uma orquestra. Eles falam que é mais comum em meninos, né? Em crianças do sexo masculino, eles são mais propensos a ter o bruxismo. E pessoas predispostas ao bruxismo podem tê-lo desencadeado por um ou mais fatores adicionais, como, por exemplo, o estresse. E olha só, o fumo passivo. Eles acham que a criança que é fumante passiva, ela acaba tendo maior risco de ter o bruxismo, né? Então, o estresse, ele parece que ele está intimamente ligado ao bruxismo do sono, embora sejam necessárias mais pesquisas para determinar realmente se o estresse causa bruxismo. É o estresse que causa bruxismo ou é o bruxismo que leva a pessoa a ficar estressada? Não se sabe exatamente. Eu acho que é o estresse que causa o bruxismo. Eu acho que quando eu tenho algum dia muito pesado, eu não digo de estressado de mental, estressado físico, né? Sei lá, trabalhei, fiz muita coisa, desgastante. Aí eu chego a dormir, ranger e até às vezes, como fala, minha mãe fala que eu... né, de... Gemer. Mas isso existe junto, Gustavo. É junto? Está associado ao bruxismo, a Soniló, que nós vamos falar depois. Entendi. Agora, um estudo que foi feito com crianças pequenas descobriu que aqueles que enfrentaram eventos estressantes eram mais propensos a ter o bruxismo do sono. Tadinhos, né, gente? Pequenos já com estresse. Por exemplo, criança em idade escolar. Né? O bruxismo ele pode aparecer, por exemplo, com o estresse da lição de casa. Época de prova. Tarefa doméstica, tirar boas notas, prova. Então, a pessoa pode ter mais bruxismo nessas fases aí, tá? E olha que interessante, Vani, apesar de não se comprovar, alguns estudos viram um nível mais alto de autorrelato de estresse e alguns hormônios relacionados ao estresse um pouco mais elevados. O cortisol que eles dosaram. Exato, e relacionados ao bruxismo. Só que outros estudos não comprovaram. Então, de fato, é uma coisa que ainda precisa ser estudada, né? Mais bem determinado o estresse. Os trabalhos não são, assim, totalmente definidos, mas parece, né? Se levantam aí essas possibilidades, tá? E a mesma coisa acontece com a ansiedade, né, Ivani? Ainda assim, acredita-se que a ansiedade também tem a relação com o bruxismo, mas não há uma comprovação científica unânime, né? Algumas evidências ligam, enfim, o nível de ansiedade com o bruxismo do sono em crianças. Crianças que são naturalmente mais inquietas e que se preocupam mais em ir, por exemplo, bem na escola, parecem mais propensas a ter o bruxismo, isso que você falou. Então, tem essa sensação, essa ansiedade maior, acabam tendo mais bruxismo, mas isso não é comprovado também. E porque também as crianças, assim, aos poucos elas vão ganhando mais ansiedade. Então, né, conforme as coisas vão acontecendo, a criança vai crescendo, as necessidades na escola vão ficando mais apertadas, e a criança começa a ficar mais ansiosa, e aí pode aparecer o bruxismo, que a criança não tinha, passa a ter.
Exatamente. Né? E olha só que interessante, eles veem aquela idade que a criança tem ansiedade da separação, que as crianças que têm essa fase muito intensa, normalmente são crianças mais propensas a terem bruxismo. Então, levando mais uma evidência de que talvez a ansiedade, ou uma criança com um padrão mais ansioso, tenha de fato uma propensão ao bruxismo, né? Por exemplo, tem alguns estudos que são baseados na polissonografia, né? Aquela que a pessoa vai lá e dorme lá. Já fiz. Isso, então. Eles mostram que tem uma incidência maior do bruxismo do sono, especialmente naquelas que têm crianças que têm aquela cefaleia de tensão. Nós vamos falar isso no nosso episódio, que nós vamos ter logo sobre dor de cabeça em criança. E essa cefaleia tensional pode estar associada a uma criança ter um pouco mais de bruxismo. Cefaleia para os dor leigos, de cabeça, dor de cabeça. Tá? Beleza. Então, a ansiedade pode estar mais relacionada com bruxismo do sono, bruxismo acordado, tá? E existem transtornos, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de ansiedade social, que são identificados como mais comumente associados ao bruxismo. Então, alguns transtornos específicos que já são diagnosticados com um padrão ansioso bem caracterizado e também trazem o bruxismo junto. Então, realmente, a ansiedade aí tem vários indícios de que caminha lado a lado com o bruxismo, né? Por exemplo, crianças que roncam, que têm pesadelos, são mais propensas a ter bruxismo quando elas dormem, né? Então, alguns atributos da qualidade do sono podem servir para se diagnosticar de uma forma precoce até o bruxismo, tá? Existe uma coisa interessante, que as características socioeconômicas e culturais podem estar associadas também à ocorrência do bruxismo do sono. Por exemplo, crianças que estão em famílias com melhor nível socioeconômico, elas podem até ter um pouco mais de bruxismo, porque isso está associado a um maior número de tarefas, demandas diárias. Criança com agenda, sabe? Entendi. Né? Então, em relação a crianças com uma origem mais humilde, que leva a vida numa boa. Tá certo. Quer dizer, esses, no fim, acabam tendo mais bruxismo. Eu gosto mais do Zeca Pagodinho. Opa! Deixa a vida me levar. Agora, que mais, Carol, que pode estar associado aí? Eles, além do estresse da ansiedade, eles acham que o bruxismo pode ocorrer mais em crianças com outras condições, como o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade ou até a enxaqueca, que a gente também vai falar. A gente tem um episódio de enxaqueca, mas a gente vai falar sobre dor de cabeça daqui a 2 domingos, certo? Prestem atenção nisso. Então, vejam, tudo que leva a um estresse físico também pode trazer um bruxismo. O bruxismo também anda de mãos dadas, por exemplo, com outros distúrbios do sono, incluindo as parassonias. Que é o caso que você falou, que o Gustavo falou, isso. Que é o quê? A sonilóquia, os pesadelos, tá? O sonambulismo. Lembra que a gente falou sobre o sonambulismo? Ou aqueles despertares confusionais. Então, enfim. o Fernando fala. Ele fala? Dormindo. O botão do off dele não botar está pra bom. gravar, faz um podcast, o Sonocast. Gustavo, ele falava em português, em inglês. Era um som. Sabe que eu falei muito, Ivani? Era muito engraçado. Eu falei muito. Você também? Mas depois que eu casei, eu parei de falar. Olha só, que casamento segredos, né, gente? Segredos. Meu cérebro é sábio. Ainda bem, né, Carol? Tá falando, vai saber o que você falava, né, gente? Agora, não se sabe direito se isso é efeito ou é causa do ranger dos dentes à noite. Se tem a ver com falar, não dá pra saber, entendeu? Agora, se a gente jogar um botox aqui nos músculos... Opa! Não dá uma aliviada aí? Mas você sabe que isso é tratamento. Não mesmo? Acertei sem querer? Para quem tem o bruxismo do dia, ou seja, pessoas que têm danos nos dentes e que trazem uma mordedura, que tem um padrão de fechamento, de tensão, de né? oclusão, o botox na maçã do rosto aqui, né? Maçã não, né? Deve ser no bucomaxilo aqui. Ó, como eu tô. Quebra, já tira umas rugas já, né? Exatamente. Que bom, né? O só não pode ir derretendo, né? A pessoa vai derretendo. Agora, o Fernando, ele tinha o bruxismo, era claríssimo isso. Ele tinha o bruxismo quando ele estava resfriado, quando ele tinha obstrução nasal. E a gente sabe, o bruxismo, ele pode estar associado, e isso é muito mais frequente, quando a criança tem uma obstrução nasal. Ele não tinha bruxismo sempre. Eu percebia que isso acontecia muito mais quando ele estava resfriado. Obstruiu o nariz. E se sabe... Mas porque aí a pressão do rosto também dá uma, né? Gustavo. Acabou, gente. Ele estudou, Não estudei não, pô. Meu CRM de tabela aqui. O Cury e os colaboradores, eles postularam que o bruxismo do sono pode desempenhar um papel protetor durante o sono, mantendo a permeabilidade das vias aéreas ou estimulando o fluxo de saliva para hidratar a orofaringe.
Um sábio. Então quem tem sinusite pode ter tendência a ter bruxismo? A ter bruxismo. Sim, senhora. Sim. Quem está com uma sinusite, né? Ninguém tem sinusite. Isso, é verdade. Quem está com uma sinusite. Porque aí o crânio está sobrecarregado de, né? Ó, vixe, tô gastando tudo, hein? Mas molecada lá na quebrada nem vai reconhecer. Você sabe que existem mais um ponto, problemas dentários. Então, o bruxismo é comumente comum em crianças com dentes desalinhados ou naquelas que usam aparelhos ortodônticos fixos. Mas eu falo, por experiência própria, eu vejo que o móvel também pode estimular, porque é um corpo estranho que acaba tendo, provavelmente, alguma reação a ele. Eu tenho mordida cruzada, desde pequenininhos. Para arrumar, tinha que soltar aqui, né? Ó. Aparelho. Solta o paralama aqui. Não. Aí minha mãe não quis tomar o risco, porque depois dos 13 anos não dá mais para arrumar o paralama que tá para trás, né? Aí eu tenho bruxismo porque a minha mordida é cruzada. Meus dentes, né, Gustavo, só que a Academia Americana de Medicina do Sono não concorda com você. Não concorda? Não há evidências suficientes para confirmar os problemas dentários como causa do bruxismo. Mas assim, um fala, outro não fala, então a gente fica tudo na mesma aqui. Mas vamos ver como a gente vai terminar esse episódio, né? O bruxismo também é mais comum em pessoas que respiram principalmente pela boca. É aquilo que eu falei, gente. Sim. Agora, fumo passivo, Carol. Também é um fator bem associado, né, para o desenvolvimento do bruxismo na infância. As pesquisas sugerem que mesmo a exposição moderada ao fumo possa aumentar o bruxismo na infância. Eu acho, Ivani, que pela mesma alteração de mucosa. E penso eu, porque o que o fumo traria? Lógico. Provavelmente ressecamento, alteração de cílios, né? Acho que deve ser relacionado a essa alteração aí da o mucosa. bruxismo vem lá para dar uma ajuda. Exatamente. É isso aí. E quais são os efeitos, Ivani? A gente está falando de bruxismo. Por que a gente está falando de bruxismo se a gente está dizendo que é só um ranger de dentes? Primeiro o seguinte, você vê, quando você olha uma criança, você vai olhar os dentes da criança que tem bruxismo, você não consegue perceber o canino. O canino não existe. A pessoa arranja tanto, Gustavo, que perde. Você tem canino? Sim, Gustavo. Você tem? Tô vendo ali. Você tem? Mas, minha mordida é cruzada, ó. Eu tô tem vendo. Tem uma mordida profunda. Gustavo, o que acontece aqui? A pessoa arranja tanto que aquilo desgasta o canino. Quando você vê, a criança não tem canino. Tá? Tem aquele dente então, bonito os dentes? novela, assim. Às vezes, você pode ter um dente fraturado até. Gengivas retraídas e outros problemas no dente, na mandíbula, porque veja aquela força. Comer maçã deve ser dramático para quem passou uma noite de bruxismo, né? Dói. Para usar, dói. Outra, sabe o quê? Distúrbios na articulação temporo-ATM, temporo-mandibular, porque dói, né? Você fica forçando a articulação direto. Sim, sobrecarrega, pode ter lesão até de ATM, né? E problemas do sono também podem ter relacionados a quem tem bruxismo, certo? E os sons produzidos... e pode também atrapalhar a pessoa que está do seu lado. Isso também, isso né? Quer dizer, não atrapalha muito. Só você, atrapalha o outro. Acaba com o casamento, né, gente? Olha que perigo o bruxismo. Por isso que eu disse, quem foi que inventou a cama de casal? Com certeza. Quem foi esta pessoa, gente? Tem janela anti-ruído. Eu tenho certeza que era um solteiro convicto que inventou a cama de casal. Você bota uma janela anti-ruído, Ivani, entre o companheiro e a companheira. Nossa Senhora. Entendeu? Aí acordou, baixa a janela anti-ruído, beijo. Que é isso, gente? Não, gente, cama de casal você também pensa, olha isso, mais essa agora, o bruxismo. Vamos lá. E como é que você pode identificar? Porque muita gente pode estar ouvindo a gente e dizer, puxa, eu nunca reparei se meu filho tem bruxismo, eu nunca me preocupei com isso. Então, a gente vai falar alguns sinais que a criança pode estar rangendo os dentes à noite, tá? Então, são alguns sintomas comuns do ranger de dentes que podem acontecer. Então, dano, como a Ivani falou, os danos dos dentes. Então, a gente já recomendou e já comentou muito no nosso... Desgaste do dente é o primeiro, É importante gente. os pais escovarem os dentes dos filhos, e aí é um momento também que você pode checar a condição bucal do seu filho. Então, veja se tem algum desgaste, alguma linha de fratura, porque é isso, né, gente? O dente está rachado, não é para estar rachado o dente da criança, certo? Ou aquela gengiva que já está lá embaixo. Exato. Bom, é que isso é mais difícil em criança, né? Normalmente acho que não Mas em criança, acho que o mais clássico é quando o canino não é mais pontudo, né? Quando ele já está gasto. Exatamente. Ou se o seu filho se queixa de sensibilidade, né, Isso também. A criança pode ter sensibilidade ao frio, né? Temperatura. Que são microfissuras, né? Provavelmente feitas pelo ranger dos dentes, né? Ou até dor de manhã. Nossa, mãe, tá doendo meu dente de manhã. Então é uma a gengiva retraída também pode, né, Carol? Como que é uma gengiva retraída? Ela fica mais baixa, Gustavo, do que o normal. Como se você visse a raiz do dente. Você não sabe caracterizar, mas você fica... Ela baixa, o dente mais longo, alonga o dente. Então, em vez de ser um dente que você percebe claramente a saúde da gengiva, você vê que é um dente que tem uma gengiva mais alta, um menor, como se tivesse um encurtamento
encurtamento da gengiva. Ela retrai mesmo, ou ela vai para cima ou ela vai para baixo, dependendo da arcada que você tá. Entendi. Porque você, na hora isso que é um você... indício. Isso é um indício. Isso é coisa clássico, de isso é um erro velho. de mordida. Coisa de velho? Mas se a criança tem, pode ser que tenha alguma coisa relacionada a isso que nós estamos falando, bruxismo. Pode né? ser que seu filho seja o Benjamin Button, né? Nossa, Que tô mais, brincando, Carol? tô brincando. Podem ter outras dores, né? Tipo dor no maxilar ou até dor de cabeça. Porque o ranger dos dentes, lembrem que tem Pensa, gente. toda você tá aciona tenso. toda a musculatura, exatamente. Então a Lógico. criança pode acordar no dia seguinte queixando de dor, de fato. Tem dia que eu acordo, eu sinto que rolou uma noite de bruxismo porque tá tudo meio, dolorido. Tá tudo, não digo dolorido, mas tá tudo assim meio tensionado, sabe? Eu até estico a boca assim, dá pra sentir. E isso Que acontece coisa. regularmente. Nunca imaginei que você fosse assim, Gustavo. Eu tenho. Mas e para diagnosticar, Ivani? Então a gente falou, os pais podem perceber isso. E como que a gente diagnostica? Tem algum exame para você diagnosticar Bom, bruxismo? primeiro você vai lá e dorme com a criança, gente, que você já vai ver direto, Exato. né? Isso acho que é a primeira coisa, se você... Agora, nem sempre isso é possível, né? Você... É assim, Carol, não é que tenha exame, né? Você pode fazer, por exemplo, polissonografia, você pode fazer se você suspeita, né? Na polissonografia isso pode aparecer, tá? Mas aí aparece uma linha lá no exame que tá... Aparece o bruxismo, aparece, sim, porque você tá tenso ali, sim. É que você aparece no aparece a Google, apneia. você Grava, filma aquilo a criança, grava. né? Ah, é Você verdade. Gravado. filma, então tem um filme, tem o som e tem o traçado do eletroencefalograma. Vamos colocar né? uma criança pra dormir naquele esquema de polissonografia. Então, não faz meio sentido. sinistro, Não né? faz sentido você fazer só por isso. É que você está Exatamente. suspeitando que tem uma doença do sono e aí você vai olhar o bruxismo também. mas é Ou isso que a Ivani tá criança tem dizendo. obstrução, por Exato. exemplo. Uma criança tem obstrução, tem Exato. a apneia do sono. Você está vendo isso, você vê que tem bruxismo junto. Mas assim, um jeito mais simples, você olha os dentes, vê se tem desgaste. A primeira coisa que eu acho que tem que ser vista, certo? Dor, a criança reclamando de dor de cabeça, acorda com dor de cabeça, por exemplo. Pode ser isso. O que mais, Carol? Então, você pode perguntar como é que é a rotina da criança. É uma criança muito estressada, se é uma criança muito ansiosa. Isso tudo vai corroborar com a possibilidade do bruxismo, tá? Mas é isso, não tem nada específico que você vai fazer para diagnosticar. É usar um pouco do que a gente comentou anteriormente e tentar identificar uma noite de sono aí, se você observa o seu filho rangendo, porque é isso que a Ivani falou no começo. Não é só ranger. A tensão sobre os dentes também é bruxismo. Então, às vezes, o seu filho não range, não vai fazer barulho. Mas você percebe a criança com uma tensão maior. Vai ser mais difícil de diagnosticar esse bruxismo, certo? Os dentistas também, né? Conseguem perceber bem, porque eles têm muito mais treino para ver se você tem fratura no dente, se você tem o dente gasto, né? Eles logo vão perceber se tem bruxismo ou não. Claro que você vai atrás de fatores de estresse, se a criança está passando por uma fase difícil, se a criança... Agora que você falou do dentista, vem uma dúvida. A criança tem dente de leite. Pode ser que o bruxismo se apareça com dente de leite quando vier o dente permanente não mais, será? Pode, mas assim, porque a maioria das vezes, Gustavo, o bruxismo ele passa, tá? Ele geralmente ele não é muito frequente você ter o bruxismo acompanhando a pessoa a vida toda. Uma boa parte das crianças tem bruxismo durante a fase da infância e depois crescem lá pelos 10, 11 anos, passa, tá? Entendi. Agora, 10, 11 anos, nós já estamos com dentes permanentes. Então, pode sim, você pode ter desgaste no dente permanente também, tá? E o duro é justamente o seguinte, que Como isso... tratar? Exatamente. É o grande, isso acho que é o mais com nebuloso, né, Ivani? Se é nebuloso diagnosticar e definir os fatores que desencadeiam, acho que tratar o bruxismo é ainda mais difícil. Por quê, Gustavo? Como que você trata o bruxismo em adulto? Ganha na Mega Sena pra não ter mais boleto. Não. Também, esse é um bom caminho. Sei. Se você descobrir como resolver isso. Então, na verdade, eu nunca fui atrás pra resolver, porque Mas você nunca incomoda, ouviu mas falar? Mas tem um a jeito. pessoa falando Tem assim, um eu fui no jeito. dentista e ele me prescreveu. Minha mãe ia ser um chazinho de camomila. Não, né? Gustavo. Não? Isso só vai dar para fazer xixi de noite. Não, isso não vai resolver as coisas. Você nunca ouviu falar de placa? Isso. Umas placas de... Isso. Que né? você bota, mascar umas borrachas aí. Não é borracha, é uma placa dura, rígida, que vai impedir que você vai Uma coisa encaixar. deliciosa, Gustavo. Ah, Dormir deve com ser. aquela... Deve ser. igual- Que acumula saliva. Romântico, Aí vira o inclusive. T-Rex, né? Que Aquelas começa a placas, falar. aquelas Começa a placas falar. que você faz assim. Cheio de saliva babando na cara do marido. Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia. Então, são os aparelhos oclusionais, tá? Esse é um nome delicado para falar, que é a placa, placa. que você coloca no adulto, Sim. certo?
Agora, por que é difícil usar em criança? Pensa, a criança está na fase de crescimento. Então, você podia dizer assim, na hora que você coloca uma placa rígida, você contém o crescimento da criança. Você vai moldar a criança para manter. Então, é difícil usar. Não é até contraindicado. Ele perturba o crescimento ósseo do processo alveolar e leva defeito ortodôntico. Não dá para usar isso em criança, mas atrapalha aí, entendeu? E sabe que uma vez eu perguntei para uma dentista, na verdade, para mais de um dentista eu já perguntei, e a placa mais macia? Na verdade, estimula o mastigar, o ranger. Porque toda vez que você tem alguma coisa amolecida na boca, naturalmente, na hora que a criança relaxar para dormir, ela vai ranger mais. Já tentaram fazer isso. Então, não tem solução. Não dá para usar placa. Olha nem que mole, bom. Que delícia, né? Um negócio que não tem jeito. Não tem jeito. Podia ter um chiclete, né? Pra você à noite dar uma gastada com chiclete. Então, apesar desses aparelhos oclusionais serem amplamente utilizados para o tratamento do bruxismo em adultos, não tem nenhuma estratégia específica baseada nessa terapia para se usar em crianças. Paliativo, então, achar isso aí. É paliativo. Então, o que você falou? O que eles fazem? Não usa placa. Aliviar o estresse. Você falou o chá de camomila, né? Enfim, tentar identificar o que está estressando o seu filho e cuidar disso. Então, se o seu filho é uma criança extremamente perfeccionista, você vai cuidar. Às vezes vai precisar de terapia. Não vai adiantar nada, né? Porque vai continuar sendo. Mas sei lá. Isso aqui é o problema, né? Não, mas tudo bem. Vai fazer prova, você ajuda, eu sei. Exato. Dá para diminuir. Tenta ensinar, né? Por exemplo, no caso do Fernando, trataram a história do obstrução. Da IVAS, melhorava tudo, né? Mas é difícil. Olha, realmente, se alguém aqui que está nos ouvindo, tem um filho com bruxismo, sinto muito, mas vai continuar porque não tem muito o que fazer. Se é uma criança menor de 10 anos, torcer para que com 10 anos isso se resolva, que é habitualmente a idade que as crianças deixam de ranger. E se a criança se mantém rangendo, esperar a criança crescer e ter o estirão do crescimento, enfim, atingir a estatura e toda a anatomia de um adulto para poder usar a placa. Basicamente é isso. Minha mãe levou até para benzer, mas isso é um tema um pouco difícil, mas leva para uma benzedeira. Pelo jeito não adiantou muito, porque você ainda continua no bruxismo até hoje, né, Gustavo? Ivani, mas quando, só uma dica final, quando a pessoa tem que falar de fato com o médico? Se a criança, por exemplo, acorda todo dia com dor de cabeça, por exemplo, você está percebendo que está incomodando demais, né, a criança. Acorda com dor de cabeça, acorda com dor nos dentes. Você percebe que isso está atrapalhando além da conta. Aí não vai ter jeito, vai ter que conversar para a gente ver o que dá para fazer, né? Se dá para resolver. E também quando você tem problemas de obstrução nasal. Isso é importante também. O desvio de septo será? O desvio de septo pode dar obstrução, Gustavo. Né? Dando obstrução, você pode ter bruxismo. Pode ter. É isso, gente. Quando a pessoa tem um bruxismo decorrente de obstrução nasal, você ganhou na Mega Sena, porque aí pelo menos você tem que fazer alguma coisa. O problema é quando está relacionado mesmo ao estresse. Ou você não identifica o desencadeante, Exatamente. Né? Na maioria das vezes você não identifica. Muito bem. Ou seja, papai e mamãe tem que, né? Observar, identificar e tentar ajudar o filho a passar por isso, porque ele não tem um tratamento efetivo de fato para resolver Agora, o profissional bucomaxilo, ele não tem nada a ver com a história? O bucomaxilo não trata bruxismo, ele vai tratar... Não tem nada a ver com isso. Não, mas está mais pro dentista do que pro buco. O bucomaxilo pode ser dentista ou pode ser médico, né? O bucomaxilofacial. O bruxismo está mais pro dentista do que pro bucomaxilo. O bucomaxilo mais cirurgião, Gustavo. Entendi. Entendeu? Beleza. Defeitos de face, cirurgias de acidente. Muito bem, terminamos mais um episódio, mais um domingo maravilhoso, ou um sábado, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, dependendo do dia que você está ouvindo, caminhando, fazendo academia. A gente quer saber que momento você escuta o PediatraCast. E a gente também está lá no YouTube com a Ivani, com seus lenços coloridos, né? Ela tem uma coleção de lenços bonitos que ornam com os lambi-lambis da nossa sala. E onde que a pessoa pode dizer qual o momento que ela está escutando o PediatraCast, ela conversa com a gente, Ivani? O melhor jeito é no nosso Instagram, @PediatraCast. É isso aí. O nosso site tem todos os detalhes, as pautas e os comentários, que é pediatracast.com.br. A gente se vê no próximo domingo e... Tchau! Tchau!